Contrato Social Podcast, e hoje com a nossa amiga Soninha Francini, que é secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania na cidade de São Paulo. Soninha, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigada. Antes de começar o contrato social, a gente já está aqui, né? Discutindo, analisando, compartilhando. Muito bom. E Soninha, fala um pouquinho da sua experiência. Você saiu agora de uma reunião. Qual que foi essa reunião, desse encontro com os jovens? A gente estava num evento de entrega do Prêmio Educação e Direitos Humanos, que reconhece iniciativas da rede pública municipal, que podem ter sido iniciativa, às vezes é de um professor, às vezes é dos próprios alunos, do Grêmio. E aí são projetos incríveis, porque parte deles, né? A gente sabe um pouco como a gente gostaria que as coisas fossem, mas quando eles chegam a essa conclusão, olha, aqui na frente da escola tem um terreno mal cuidado, portanto mal utilizado, o que a gente pode fazer? E aí eles se fazem essa pergunta também, o que a gente pode fazer? E vão atrás da subprefeitura, de vereadores. Então é tão lindo de ver. Isso daí parece até uma educação mais proativa, na verdade, né? Não é aquela que o aluno fica na escola só recebendo as informações, mas sim o inverso, é o aluno vendo qual que é o problema da comunidade e o que eles podem fazer juntos e unidos. E o que acontece? Às vezes a iniciativa é do professor e os alunos aderem e criam um laço ali com o professor. E imagina, você vê molecada de 12, 13 anos batendo palma pro professor, sabe? Assobiando, vibrando. Imagina como é difícil você construir isso, essa relação de confiança, de admiração. E às vezes a iniciativa é de um estudante e um professor abraça. Então isso cria um vínculo, um amor pela escola, pela educação, que com certeza melhora tudo para eles. Eles mesmos reconhecem, vai lá com o troféu, né? Agradecer e falar assim, quero agradecer aos professores que pegaram muito no meu pé e agora eu tô aqui. Soninha, conta um pouco para os nossos telespectadores da sua trajetória. Você tem formação em cinema pela ECA, na USP, a sua experiência como atriz também, e você começou na MTV, né? Muitas pessoas conhecem você pela MTV. Como é que foi a sua experiência nesse meio de comunicação até você entrar no lado político? Essa minha experiência em comunicação passou por várias coisas que deram errado. Inclusive algumas dessas que você mencionou. Quando eu estava no terceiro ano de magistério, porque eu escolhi esse caminho no segundo grau, né? Na época a gente falava que era o colegial, eu escolhi seguir o caminho do magistério. A primeira coisa que eu ia fazer era a faculdade de educação física, para ser professora de educação física. Aí eu engravidei no terceiro colegial, os planos deram uma passaram por uma pequena modificação. E aí depois eu abri mão da educação física, eu não ia conseguir. Eu tive, no fim, 2 filhas com intervalo de 2 anos, não tinha grana porcaria nenhuma. Então eu fui dar aula de inglês e a faculdade ficou para depois e depois nunca veio. E aí eu segui os outros caminhos que me interessavam, como era o de arte. Entrei para um grupo de teatro, eu era atriz, eu dirigia, eu fazia... Legal, eu roteirizava, eu fazia iluminação de teatro. Ganhei um prêmio de iluminação e teatro no Festival de Teatro da USP. Mas eu não consegui, como era de se esperar, ser profissional de teatro. Até porque é um desafio sempre. Eu queria que a minha companhia amadora se tornasse uma companhia profissional. Mas é muito difícil sustentar, muito difícil de acontecer. Mas aí, por causa do teatro, eu acabei me interessando, conhecendo. Eu vim fazer o curso de cinema na USP, já sabendo que também ser profissional de cinema significava ser empreendedor. Você não ia ter uma produção ou um estúdio que te contratasse para trabalhar com cinema. Você tem que resolver os problemas. Você tem que correr atrás. Entendi. Você tem que criar as condições para fazer um filme. E, enquanto isso, eu fui convidada para trabalhar na MTV. Que também não era... Eu nem imaginava trabalhar em televisão. Pode parecer que são coisas parecidas,
Mas quando você está no rumo do cinema, é outra visão, é outro projeto. A gente até desdenhava um pouco televisão, porque sabe que aluno é metido pra caramba, né? aluno de ensino superior, cinema, tipo assim, televisão, publicidade, eram coisas menores, sabe? Eram mais comerciais, enquanto a gente tinha pretensões mais artísticas. Mas eu fui pra MTV, eu não tinha nem condição de ficar recusando emprego. E aceitei e gostei muito. Foi muito legal participar de uma televisão que a gente pegou praticamente do zero. Entendi. Eu entrei na MTV fazia 1 mês que ela estava no ar. E a gente ainda estava inventando lá. Como é que a gente faz uma MTV Brasil? Que você tinha o modelo da MTV A Matriz, como a gente dizia. Mas e no Brasil? O que seria igual e o que seria diferente? E uma coisa que eu e os colegas daquela geração inicial, uma coisa que a gente foi querendo incluir na MTV, mas eram as discussões dos assuntos cotidianos, das grandes questões. Então, isso foi aparecendo cada vez mais nos textos dos programas musicais, daqueles programas em que a gente anunciava videoclipe. Até que conseguimos criar um programa só de debate. Não precisava ter videoclipe, não precisava ter... Era só debate. Não precisava ter essa desculpa de aproveita que essa banda é de Pernambuco para a gente falar das questões da região Nordeste. Não, era só para isso. Então, nesse caminho todo aí, fosse na educação física, no teatro, no cinema, na televisão, sempre tinha essa vontade assim, bom, estando aqui, o que é que eu posso fazer para transformar o mundo, para contribuir com o mundo? Então... O pessoal fala assim, você saiu daqui e foi para a política. É que a política sempre estava aqui para mim. Entendi. Até que eu fiquei insatisfeita com o limite do que você pode fazer trabalhando em comunicação, que é basicamente falar e mostrar. O advocacy, Não necessariamente as coisas acontecem porque você falou e você mostrou. Então, isso era super frustrante. Ser voluntária também acabou sendo frustrante. Eu dava aula de inglês na favela. E aí, sala de inglês é super útil, é super importante, mas o seu entorno precisa de tão mais do que isso. E aí foi que eu resolvi ser vereadora, mas não foi uma chave que, assim, virou de repente. Estava ali, sempre no... Em Soninha, você foi eleita vereadora pela primeira vez em 2004 pelo PT. O que te motivou a ingressar na política e especificamente no Partido dos Trabalhadores? O meu partido, desde muito antes, era o PT. Também eu descobri isso, que às vezes as pessoas, quando elas decidem ser candidatas, elas escolhem um partido, fazem vários cálculos, veem onde é que elas vão ter mais espaço, onde é que elas vão ter mais recurso, onde é que elas vão precisar de um número menor de votos para conseguir se eleger. E tudo bem, são estratégias. Mas isso para mim não faria o menor sentido quando eu era PT, desde muito antes. Eu gostava da forma como o PT desafiava o sistema, como era super crítico. Depois eu tive lá as minhas decepções no exercício do mandato, como é normal acontecer também, né? Quando você olha de fora, você tem uma visão, mas quando você está dentro do campo, fazendo o jogo, é outra história, obviamente. Entendi. Que é. Basicamente, né, para não deixar assim, insinuações, mas eu descobri que muitas das coisas das quais o partido sempre falava mal, acho que eu posso dizer assim, sempre criticava muito, na verdade, nem o partido achavam que eram coisas ruins, mas achava que era muito importante assumir aquela posição, porque na oposição você conseguiria dessa forma enfraquecer o governo para ter mais chances de ser eleito para a próxima gestão, onde então a gente conseguiria fazer todas as coisas grandiosas. Então era uma leitura de uma estratégia que eu nem imaginava. Entendi. Não fazia parte do meu repertório. Eu imaginava o seguinte, o PT está falando que isso aí está tudo errado. Deve estar, claro, não é nem deve estar. Concordo. E aí eu descobri que não necessariamente era assim, que o partido achava que aquelas medidas do governo Fernando Henrique, que elas estavam completamente erradas. Mas achava que era importante fazer esse desafio, essa contestação em nome de um projeto, né, de ter mais poder.
E, pô, quando você é novo, quando você conheceu a política desde os seus 13 anos, pelo olho, né, desse partido muito crítico, muito contundente, eu estranhei muito o jogo. O jogo da política. Sabe quando você tem 2 times jogando? Eu sou palmeirense. Aí, se você tem Corinthians e Fluminense, eu vou torcer pro Fluminense. Entendi. O Fluminense é meu time? Não. Mas naquele momento, eu quero que o Fluminense derrote o Corinthians. Sim. Numa outra ocasião, Fluminense e Flamengo, eu vou torcer pro Flamengo do mesmo jeito que eu torci... Aliás, Corinthians e Flamengo... Então, isso é muito da política, sabe? Quem é o adversário? Quem é o amigo do meu inimigo, o inimigo do meu amigo, o inimigo do meu inimigo? E aí eu tive que descobrir um monte de coisas como vereadora de primeiro mandato que a gente, quando está só acompanhando... Você só vê o placar... É uma coisa, né? Você comentar o jogo pelo placar e sem ter assistido o jogo... Eu aprendi isso como comentarista também. Você percebe que tem muito comentarista de placar... E você não viu o jogo para dizer... Por que, tipo assim, 1-0, jogo xoxo. Não foi! Entendi. Não foi. Soninha, durante seu primeiro mandato como vereadora, você defendeu várias causas como os direitos LGBT, acessibilidade e meio ambiente. Quais desses temas você considera mais urgentes no cenário atual? Urgente? Meio ambiente. Sem o qual... sem condições mínimas ambientais para sobrevivência, que será dos outros temas? Então, é muito urgente. Não é um segmento da população que precisa mais São todos, desse né? cuidado. São todos. A gente, há muito tempo, né, vem falando de mudanças climáticas e vem concluindo, né, demonstrando que as pessoas mais pobres, que já vivem em condições mais precárias, são as mais afetadas, né, pelas mudanças climáticas, pelas grandes ocorrências, os eventos climáticos. Claro, se você mora numa casa de madeirite, com a telha de cimento, né, sua casa vai cair muito mais fácil do que uma casa bem feita num lugar seguro. Mas as catástrofes, né, estão acontecendo, então, né? Assim. Não são só as pessoas que moram num barranco meio escorregadio, numa casa de tábua, né? Veja o que aconteceu em Valência. Agora, né? Vários então, casos. eu espero, né, o sinal de alerta, assim, vermelho piscando, de que não é ruim só para alguns, é ruim para todo mundo. Quem sabe isso desencadeia ações mais contundentes, né? Soninha, você foi a relatora da CPI do trabalho análogo à escravidão e da Comissão sobre as Mudanças Climáticas na Câmara Municipal de São Paulo. Quais foram os seus principais desafios e aprendizados nessas funções? O fato de que você, no município, fica muito evidente, né? Quanto mais você mergulha num estudo, que você ser município significa você dar conta de tudo, de todos os problemas ocorridos na sua circunscrição ali, como é o caso do trabalho análogo à escravidão. Isso está acontecendo aqui do lado, o município precisa reagir a isso. Mas muita coisa foge do nosso controle, porque são medidas que precisam ser tomadas em nível federal. Isso é muito recorrente. Em relação às mudanças climáticas também. E outra coisa muito angustiante até é a dificuldade que você tem de transformar o diagnóstico em um encaminhamento verdadeiro. Você vai e descobre quais são os setores, os lugares onde tem maior ocorrência de exploração, de trabalho análogo. Muito bem, descobrimos. E agora? Às vezes a gente, na política mesmo, faz muito isso. Assim, por que tem tanta queimada? Porque com o tempo seco, o aquecimento do oceano, muda todo o regime de chuva e não tem mais os rios aéreos vindo da Amazônia e tal. Muito bem, sabemos. E agora, o que a gente faz? Então, as CPIs, de um modo geral, tem muito isso. Conseguem até fazer um diagnóstico, apontar dedo para responsabilidades, mas você entrega um relatório
E depois? Fazemos o que com essa informação? Soninha, a gente tem aqui um bloco muito bacana, a gente tem muitos jovens aqui acompanhando os nossos podcasts. E aí eu queria que você pudesse indicar algum livro, um documentário, algum filme. E a gente vai aqui, eu vou pedir pra produção soltar a vinheta, mas você responde isso no segundo bloco. Tá bom. Retornando ao nosso programa Contrato Social com Soninha Francini. Soninha, você já pensou em algum livro para indicar aos nossos telespectadores, ou algum documentário ou algum filme? Rapaz, eu fui buscar um filme assim no fundo do baú, que é um filme do Hector Babenco, que muito pouca gente teve a oportunidade de assistir, porque ele não ficou em cartaz muito tempo no cinema, que é Brincando nos Campos do Senhor. É um filme que se passa na Amazônia. Olha só. E que mostra as dificuldades de um casal de missionários protestantes de se estabelecer ali, de conseguir se relacionar com as pessoas. Eu fui fiquei muito abalada com o filme, ele é muito impactante, assim. E aí eu nem sei em qual streaming ele está disponível, se você acha alguma versão no YouTube, mas vale a pena ir atrás. Soninha, na sua atuação executiva como subprefeita da Lapa em 2009, você enfrentou muitos desafios na administração das regiões mais importantes da cidade de São Paulo. Uhum. Quais realizações desse período você mais destaca? Aquilo que eu consegui fazer por meio de articulações com outros órgãos de governo. Porque naquela época o orçamento da subprefeitura era muito inferior ao necessário. E as atribuições da subprefeitura também eram muito mais limitadas do que a quantidade de problemas que a gente tinha que enfrentar. Então, eu logo descobri que o caminho era fazer amarração, fazer articulação política. Então, 2 coisas que a gente conseguiu naquela época. O Poupa Tempo Lapa, aquilo estava empacado há muito tempo. E aí eu fui lá e falei assim, bom, por quê? Uhum. Parou onde? Qual mesa? O que falta? Por que não assinou? E aí você vai percorrendo um caminho tá parado aqui, mas por que ele chegou aqui e parou? Que é uma caça ao tesouro, assim, se fazer esse caminho de volta, sabe? Descobrir pendências judiciais, contestações diversas, porque envolvia a desapropriação do imóvel. Muito mais complicado do que parece para quem olha de fora e fala assim, é só uma questão de vontade política. E aí você tem toda a vontade do mundo. E aí você conseguir destravar todos esses nozinhos, falando com a Secretaria de Planejamento Municipal, com a Secretaria de Gestão Estadual. Foi incrível poder ter feito... Assim, aquela bodega não existiria. O Poupa Tempo, né? O Poupa Tempo. Olha só, da Lapa. Ele existiu porque eu briguei muito por isso. E o Parque Municipal Orlando Vilas Boas, Leopoldina Vilas Boas. Bacana. No fim, ele passou por uma contestação também na justiça. E ele ficou fechado muito tempo. E sempre quando parece que está pronto para abrir de novo, vem um outro fato, como fala, superveniente. Você que sabe o vocabulário. E a gente não consegue reabrir. Mas falta pouco. É problema também de contestação judicial. Soninha, como secretária municipal de Direitos Humanos, que é uma pasta super difícil, super delicado, quais são as suas principais iniciativas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, atualmente em andamento, e como é que elas estão impactando a vida dos grupos mais vulneráveis da cidade, como idosos, mulheres e pessoas em situação de rua? Uma das nossas realizações, uma das coisas que me dá mais orgulho é a criação da Rede Cozinha Escola, que são parcerias com associações comunitárias, algumas muito pequenininhas, outras com um pouco mais de estrutura, mas a gente fez questão de criar um modelo em que as pequenininhas não fossem excluídas. Então, associações que já faziam ali um baita de um esforço para conseguir, uma vez por semana,
entregar 100, 200 sopas para pessoas em situação de rua a custo de muito corre para conseguir doação de mantimentos, para conseguir trabalho voluntário. Então, hoje a gente tem parceria com essas associações e transfere recursos para eles, suficientes para eles contratarem uma equipe robusta que dê conta de servir 400 refeições por dia, de segunda a sábado. Então, isso tem um impacto na vida de todos esses recortes populacionais. Na fila da cozinha-escola, tem muitas pessoas idosas, tem muitas mães solo, que não só elas até poderiam almoçar ali, porque tem um refeitório, que isso é muito importante, a pessoa poder se sentar à mesa e da comer. Dignidade, isso. Né, Soninha? Mas, às vezes, ela tem que levar uma marmita para casa porque ela tem uma pessoa idosa acamada, porque ela tem um filho com deficiência, que ele também praticamente não sai de dentro de casa, a não ser com um apoio muito grande. Então, é um projeto que cria benefícios em várias camadas, né? Gera um emprego, oferece alimentação de qualidade e ajuda a fortalecer esses laços com a comunidade. Em Soninha, também tem a questão da capacitação, né? Das mulheres, das cozinheiras, dos cozinheiros também, né? Aliás, a gente já pôde contar com a sua parceria para oferecer... Um chefe Guga. Isso, uma formação, porque é cozinha-escola, então tem vários aprendizados ali, desde o aprendizado de um estoquista, como é que ele faz para se organizar, para identificar os alimentos, para armazenar corretamente, para fazer o planejamento das compras e não perder de vista a data de validade, se antecipar, até esse trabalho mais sofisticado de aprender como preparar pratos com os ingredientes à disposição, mas pratos já mais sofisticados, como fazer parceria com a administração pública, como prestar contas, como fazer parte de uma rede de direitos humanos e saber orientar as pessoas, às vezes, que elas precisam de um outro atendimento. Uma mulher vítima de violência, que ela pode, né, você pode indicar para ela um centro de referência e cidadania da mulher. Então, cada cozinha, cada unidade da rede cozinha-escola é um equipamento de direitos humanos no seu território. São 65 hoje. E o prefeito já prometeu mais 30, então a gente vai ter que... E é um case de sucesso internacionalmente, né, Soninha? Foi reconhecido, o prefeito participou de um evento, Soninha, a violência contra idosos é uma preocupação crescente na sociedade. Quais políticas públicas estão sendo desenvolvidas para prevenir e combater essa questão em São Paulo? Acho que a gente pode falar, no mínimo, em 3 níveis, né? Tem todos os esforços de conscientização da sociedade, de um modo geral, para compreender as necessidades, os desejos, as peculiaridades, as possibilidades de uma pessoa idosa. A gente também... não só conscientizar as pessoas, mas aquelas que tratam diretamente das pessoas idosas, elas precisam ter a possibilidade de uma capacitação, de uma orientação. A gente vai começar agora, ainda esse ano, com uma demonstração de o que é uma casa segura. Então, convidar pessoas que convivem com idosos, pessoas que trabalham como cuidadores profissionais ou aquelas pessoas que são cuidadoras na prática, para pensar em todos os cuidados que você precisa ter para uma pessoa idosa não sofrer uma queda. E tem coisa, Thomas, a gente pensa assim, né, que casa segura, talvez você tenha que fazer muitas intervenções arquitetônicas. Para segurar, sim, algumas coisas não você ter queda, precisa ter mesmo, mas assim, não põe tapetinho. É uma coisa tão... né? Singela. Sim. E esse tipo de orientação, assim, não deixa um tapetinho que ele escorrega. Então, tem isso, né? Oferta de capacitações para a população de modo geral. E também isso é o mais desafiador, é como chegar na pessoa idosa que vive sozinha. Então, a gente precisa criar uma rede de comunicação. Você lembra na pandemia? As pessoas idosas eram, né, grupo de risco, Sim, super mais vulneráveis. Estavam isolados, então, o vizinho de baixo do prédio perguntava, às vezes pela janela, às vezes passando
papel por baixo da porta. Dona Antônia, tá precisando de alguma coisa? Aí o vizinho vai lá e faz a compra de mercado e entrega para Dona Antônia. Então a gente precisa retomar essa compreensão de que o idoso ele precisa de uma rede, de uma comunidade de apoio. E cada prédio, cada edifício, cada condomínio que tem uma pessoa idosa morando sozinha, pode ser e precisa ser essa rede de apoio, sabe? A gente quer muito criar um método para que cada porteiro tenha essa compreensão de que ele pode passar, sabe, interfonar todo dia. De repente, Dona Antônia, ele tá sendo tudo bem? treinado para isso, né, Soninha? Não é, um porteiro, ele tem várias coisas, né, que ele precisa administrar cotidianamente. E essa pode ser parte disso, pode ser incorporada ao trabalho dele, não vai sobrecarregar. É claro que aí ele precisa saber, se ele tiver um problema, a Dona Antônia não atendeu. Dona Antônia atendeu, mas ela está com a fala enrolada. Tem alguma coisa acontecendo. Então, também a gente não pode transferir para ele uma responsabilidade que ele tenha que resolver as questões. Mas ele está num papel para alertar de que alguma coisa pode estar acontecendo com a Dona Antônia, que é muito estratégico. Então, tem esse esforço mais, né, em massa de educação, de sensibilização, aquele um pouco mais restrito de capacitação e um outro estratégico que a gente ainda precisa desenvolver, que é esse de articular vários pontos. Soninha, fale para nossos telespectadores como é que a Secretaria tem lidado com os desafios relacionados à inclusão social, a acessibilidade para pessoas com deficiência, especialmente nesse contexto de uma cidade complexa como São Paulo. Olha, tem muito a ver com a pergunta anterior. A gente precisa conectar pontos de apoio. A gente tem que estar presente tanto quanto possível. Então, a gente ampliou a nossa rede de centros de cidadania, centros de referência de cidadania da mulher, que quando atendem mulheres vítimas de violência, atendem mulheres idosas, atendem mulheres com deficiência ou, muito frequentemente, mulheres que têm filhos com deficiência ou com necessidades especiais, com doenças raras. Então, esses nossos equipamentos, tanto quanto a Rede Cozinha Escola, eles são essa presença nossa em tudo quanto é lugar da cidade, sabe? De Brasilândia, Perus, até o Itaim Paulista. A gente está em todos esses lugares e de norte a sul também. Então, de novo, é a capacitação, é olhar, é a porta aberta para fazer o diagnóstico do que está acontecendo no território. E aí, se for o caso, como muitas vezes acionar os outros órgãos públicos. Né? Então, a Secretaria de Saúde tem um programa de atendimento, de acompanhante de idoso, que é incrível. Então, você tem alguém que vai lá e vê, bom, essa pessoa precisa de companhia para fazer as compras no mercado, ela precisa de ajuda para ler a receita, porque senão ela nem sabe, não entende nada, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Então, muitas vezes a gente toma conhecimento de alguma coisa que não depende só de uma ação nossa, e aí é nosso papel também, assistência social, saúde, precisamos desse apoio para fazer uma intervenção num determinado lugar. Soninha, já estamos chegando próximo ao fim do nosso programa. Mas isso que eu falei que eu não ia... Eu falei assim, eu não posso me estender muito nas respostas. Ai, que vergonha. Mas, antes de terminar, a gente queria suas considerações finais e o recado que você quer dar para a população aqui de São Paulo. Que cada um de nós tem um papel na promoção de direitos humanos e de cidadania. E algumas pessoas são mais... proativas, têm uma iniciativa, mobilizam as pessoas em torno de uma causa. E se você for uma dessas pessoas, isso é muito legal. Eu era desse tipo. Não, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer uma campanha de arrecadação, vamos criar um projeto. Mas não precisa ser assim para você ser alguém que contribui para a sociedade, para a garantia de direitos humanos. Você pode ser essa pessoa, esse vizinho que todo dia antes de sair do trabalho, ou toda noite quando chega, sabe? Bate na porta, tá tudo bem aí, Dona Antônia? Tá precisando de alguma coisa? Essa é uma responsabilidade que
nenhum governo sozinho, nenhuma empresa, nenhuma organização da sociedade civil jamais vai dar conta se cada pessoa não tiver um pouquinho assim de atenção e de noção da sua responsabilidade nesse mundão de meu Deus. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento aqui no nosso podcast e agradecer a Soninha mais uma vez por esse privilégio de estar aqui com você e de poder ouvir aí as políticas públicas dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Cara, Soninha, esse cara muito me obrigado. Trouxe aí na jornada biográfica, né? Eu queria ser professora de educação física, eu me elegi vereadora. Obrigado. Obrigado, Soninha. Obrigado, pessoal.